Bom dia, alunos da 1211. Eu dei uma olhada naquele formulário sobre as questões que vocês gostariam de corrigir, então eu vou fazer a correção daquelas que vocês me apontaram, tá ok? Deixa eu passar aqui para outra área de vocês. Também deixa eu fechar isso aqui. Então, olha só, me pediram para começar da questão 10, tá? Que diz assim, deixa eu colocar isso aqui para cá, peraí. As fases da Lua estão relacionadas com como vemos a Lua iluminada a partir da Terra. Elas acontecem em virtude do movimento, então a gente só consegue ver essas fases por causa do movimento de revolução da Lua em torno da Terra. Tá? Eu vou até cadê? Peraí, eu acho que eu vou corrigir usando outra coisa aqui, peraí. Deixa eu colocar na área de edição, que aí vocês conseguem ver onde está ticado aqui qual é a questão correta, tá? Espera aí, só um minutinho. Então, aqui acho que fica melhor. Quer ver? Vamos lá, questão 10, ó. 8, 9, 10. Então aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, tá? Então, da revolução da Lua em torno da Terra. A rotação não influencia, o movimento de rotação da Terra influencia praticamente nada, tá? Então, o que caracteriza mesmo a forma que a gente vê a Lua iluminada durante o mês é a revolução da Lua em torno da Terra, que vocês podem também chamar de translação da Lua em torno da Terra. Tá bom? Aí depois a outra questão que vocês tiveram dúvida foi a questão 19. Deixa eu colocar aqui na 19. Essa questão 19, eu corrigi com uma outra turma, ela tinha um problema, tá? Por quê? Porque eu dobrei essa questão para construir a questão 19 e acabei não mudando o tique dela, tá? Onde está correto. Então, o que acontece? Vou corrigir aqui a 18. Então, é o outono no hemisfério sul, tá? Abaixo a gente tem 5 cidades com as suas respectivas latitudes e longitudes. Em qual delas a noite tem maior duração? Então vejam. Deixa eu abrir aqui uma tela para a gente escrever. Cadê? Para vocês poderem entender o que eu estou falando. Então, deixa eu abrir isso aqui para a gente poder escrever, para eu poder escrever. Então, vocês percebem o seguinte, olha só, a Terra, a gente pode imaginar o Sol, né, no local e os raios do Sol chegando nessa direção aqui. Na verdade, eles chegam na direção do plano equatorial, da eclíptica, tá? Que é o plano que contém a órbita da Terra. Então, a Terra ela não fica em pé, também está completamente desproporcional, tá? O tamanho do Sol para a Terra. Tá? Vou até dar uma ideia para vocês. Primeiro que se o Sol tivesse um arco, né, uma curvatura desse tamanho, a Terra provavelmente seria uma coisinha assim comparado a ele, tá? E mesmo com esse tamanho dos dois, a Terra teria que estar muito, muito mais distante do que da tela do computador que está aqui. Tá? Então, é uma representação muito ruim. Eu só estou tentando mostrar aqui o seguinte, a Terra, o equador dela, ou o seu plano equatorial, o eixo de rotação da Terra não fica perpendicular em relação à direção que os raios do Sol vêm. Então, esse eixo de rotação da Terra e o equador da Terra é ligeiramente inclinado assim, ó, 26 graus em relação a essa direção que os raios chegam à Terra. Então, aqui sim você tem o eixo norte-sul, olha, onde a Terra realiza o seu movimento de rotação. Aqui é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul. Então, o que acontece? Essa região aqui é onde você tem o dia, tá? E essa região aqui atrás é onde você tem a noite. E ali os raios do Sol não conseguem chegar. Mas percebam, a Terra tem uma série de paralelos que nos dão a latitude assim, olha. E quanto mais, no nosso caso, agora que a gente está com
no outono, a gente vai entrar agora no inverno. E quanto mais a Terra tiver inclinada desse jeito, para o hemisfério sul, a gente pode imaginar o seguinte: uma cidadezinha aqui no Equador da Terra, ela vai girar e o dia e a noite praticamente continua 12 horas para cada um. Mas se você tiver uma cidadezinha aqui assim, olha, ela vai ficar pouco tempo na região que é dia, daqui a pouco de novo entra na região que é sombra, fica um período imenso durante a noite e só depois vai amanhecer de novo. E se você tivesse uma cidadezinha bem aqui ao sul, sei lá, talvez os laboratórios lá da Antártica, tá? A Terra pode girar durante as suas 24 horas e nem mesmo amanhece, por causa dessa inclinação do eixo da Terra. Então, quanto mais ao sul, no nosso caso, no período de outono e no período de inverno, menor será a parte iluminada, né, e maior será a noite. Tá? Essa parte iluminada a gente chama de dia, embora impropriamente. Tá? Então, eu prefiro chamar de data, para que vocês tenham uma ideia. Então, naquela data, você tem um período de dia que é bem pequeno e um período de noite que é bem maior. Vocês conseguem perceber isso aqui na cidade do Rio de Janeiro, em função disso, tá? Porque a gente está bem ao sul do Equador. Então, a gente sente bem essa diferença. Então, vamos voltar para lá. Ó. Então, considere o outono no hemisfério sul. Em qual dessas cidades a noite tem maior duração durante o outono e o inverno também, tá? A questão do inverno é interessante, que a noite mais longa é no início do inverno, dia 21 de junho, tá? Mas a partir disso, essa diferença vai diminuindo. Apesar das noites continuarem maiores que os dias, essa diferença vai diminuindo até chegar lá no início da primavera. Tá? Então, a gente vai sentir essa diferença maior exatamente no final do outono e no início do inverno. Então, quem está mais ao sul? Quem está mais ao sul é Porto Alegre. Então, vai ter ali a noite mais longa do que o dia. Tá? Então, está aqui a correta. E aqui, em relação à questão anterior, em qual dessas cidades o Sol nasce primeiro? Aí, a questão aqui já é outra, olha só. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos imaginar, então, aqui, vou colocar a Terra agora aqui com o Equador na horizontal assim, aqui é o eixo norte-sul, tá? E você tem aqui o norte, você tem aqui o sul, aqui os raios do Sol chegando, na verdade, estaria um pouquinho inclinado assim, tá? Vindo na direção da eclíptica. Então você teria aqui assim dia e aqui atrás é noite. Mas o que acontece? O planeta ele gira do oeste para o leste assim, ó. Tá? Então ele gira do oeste para o leste. Então as cidades que estão mais ao leste é onde amanhece primeiro. Vamos imaginar uma cidadezinha aqui assim, ó. Então para você amanhecer você tem que chegar nessa região aqui onde o Sol consegue iluminar a Terra. Então quem está mais ao leste é iluminada primeiro, tá ok? E aí se você for dar uma olhada lá no Brasil, então você tem lá a nossa América do Sul, né, tal, e aqui você tem o Brasil muito mal feito assim, ó. Então essas cidades que estão mais ao leste são as que primeiro amanhecem. Me parece que a primeira parte do Brasil que amanhece é Fernando de Noronha. Em seguida vem João Pessoa, se eu não me engano, tá? Mas a ideia é essa. Então, quem está mais a leste amanhece primeiro. Aí você volta lá no formulário. A cidade mais a leste é aquela que está menos a oeste, tá? Porque que acontece? A longitude ela é dada em relação ao meridiano de Greenwich, ou o meridiano principal que passa sobre Londres. Então, tudo que está a oeste de Greenwich, ou do meridiano principal, é dado uma longitude oeste. E tudo que tiver a leste, uma longitude leste, tá certo? Então, no nosso caso, que estamos aqui na América do Sul, todas as longitudes são oeste. Agora, quem tiver a menor latitude oeste é aquela cidade que está mais ao leste, tá? Mais a leste, perdão. Então, vamos lá. A cidade que está mais a leste é Salvador. Aqui, ó. Porque ela está menos a oeste. Você vê, ó, que Porto Velho está bem mais a oeste. 63,9 graus oeste. Rio de Janeiro está um pouco mais do que Salvador. Porto Alegre também. Manaus também bem a oeste, tá? Então, a menos a oeste é Salvador.
né, considerada a mais a leste, então. Então, dessas aqui, é a cidade que primeiro amanhece desse grupo aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, cadê? Foi esse erro aqui cometido. Ó. Em qual dessa cidade o primeiro... Tá vendo? Ó? Então, eu não modifiquei. Tá? A resposta correta é essa aqui, ó, Salvador. Tá? Eu estou consertando aqui para vocês. Tá joia? É porque eu consertei da outra turma, mas não consertei de vocês. Mas quem colocou isso aqui correto, depois eu vou dar uma olhada, vai ficar como correto. Então, Salvador é a correta. Aí depois me pediram para corrigir a questão 20 em diante, né? Então vamos lá. O calendário gregoriano, o que acontece? Assim como os relógios, que também são mecanismos modernos para acompanhar as horas do dia, né? Ou da data, melhor dizer. Embora inicialmente realmente era do dia, porque os relógios eram solares. Então você tinha que acompanhar somente as horas do dia. Depois que inventaram outro tipo de relógio com água, com areia, né? E aí dava para se medir até em períodos noturnos. Mas o que acontece? A gente não precisa a humanidade precisava de aparelhos que contassem não só as horas do dia, mas também os dias e outros grupamentos maiores de tempo, né? Sei lá, meses. Podia inventar outro nome para meses, como os maias fizeram, tá? Outro tipo de grupamento de 100 em 100 dias, sei lá, de 50 em 50 dias, da forma que se pensasse, desde que fosse possível ter algum evento que se repetia para você sincronizar o seu relógio com esses eventos. Então, o que acontece? Alguns eventos, alguns calendários, eles se baseiam nas estações do ano, como o nosso calendário gregoriano. Então, se vocês não perceberam, se não sabem disso, o inverno sempre vai começar dia 21 de junho. O verão sempre vai começar 21 de setembro. Então, isso não muda. Pode passar um milênio que vai ser assim. Então, você vai ter sempre o inverno começando em junho, o verão começando em setembro, e é assim que acontece. Então, o nosso calendário ele se baseia nas estações do ano para montar, para sincronizar a contagem do tempo. Tá? Então, a resposta correta aqui é os ciclos solar, né? Ou eu podia até botar aqui no singular, o ciclo solar, mas o ciclo solar, não, tá aqui, o ciclo solar, as estações do ano, tá? Gilberto, mas o ciclo solar, as estações do ano, não tem a ver com a revolução da Terra? Sim, exatamente isso, tem a ver com a revolução da Terra, só que existe um dia de diferença em relação à Terra dar uma volta completa em torno do Sol e uma estação se repetir. Então existe uma diferença de cerca de 24 horas entre a Terra dar uma volta completa e uma estação começar. A mesma estação começar, por exemplo, de 21 de junho a 21 de junho do outro ano. Então existe 24 horas de diferença. É porque enquanto essa questão do ciclo solar, né, das estações do ano, depende de como a Terra está voltada para o Sol. E quando a Terra acaba de dar uma volta em torno do Sol, ela não está completamente ainda voltada da forma que deveria para o Sol. Então tem que esperar mais 24 horas para ela se voltar completamente. Por isso que dá essa diferença. Então, apesar da revolução da Terra, outra relação, ser responsável pelas estações do ano, existe uma diferença de 24 horas em relação a isso aqui. E a gente se baseia nas estações, tá? Que tem 24 horas de diferença em relação à revolução. Então, por isso que a cada 4 anos você precisa de um dia um dia a mais, né, no calendário para você compensar isso aqui. Senão as estações sairiam dessa sincronia com o calendário. Ok? Então, o correto é o ciclo solar ou as estações do ano. Nosso calendário ele obedece às estações do ano. Se baseia nas estações do ano. A 21... me pediram a 21, deixa eu dar uma olhada aqui. A 21... Não corrijo. Cadê? Tá, então a 21 não pediram, não tem... Essa dúvida da 19 deve ter sido por isso, tá?
Então não tem 21, não é 22, 23, 25. Alguém botou 25? Não. Então vou lá para 28. Também alguém aqui me pediu 7, 9, 34. Eu vou voltar lá na 7, 9, tá? Mas vou lá para 28 então. Então na questão 28, o que tem lá? Você tem uma equação que me diz qual é a posição que o móvel está em função do tempo. E essa função é uma função polinomial do primeiro grau. E sempre que a posição do tempo a posição variar com o tempo segundo uma função polinomial do primeiro grau, a gente pode pensar assim, ó, y é igual a uma constante mais outra constante vezes x, tá? Onde o y representa a posição, o x representa o tempo, tá? Mas a gente não precisa ficar usando y e x, usa s e t. Então é uma função polinomial do primeiro grau. Então significa que esse movimento ou ele é uniforme, se minha trajetória é retilínea, e tá aqui, ó. E a velocidade é constante. A velocidade é o termo que acompanha o tempo, né? E como as unidades são do sistema internacional, você tem aqui 5 metros por segundo. Então a pergunta é, qual a velocidade do móvel? Ora, 5 metros por segundo, tá? A 29, em relação à questão anterior, o móvel estará em que posição? Eu até estranho quando me perguntam se ter dúvida com uma questão dessa, porque são questões extremamente simples. Então a pergunta é, em relação à questão anterior, em que posição o móvel está no instante t igual a 4? Então aqui, ó, onde tem t, vai entrar o valor 4, aí vai ficar 4 vezes 5 dá 20, 20 mais 15, 35 metros. Então, quando o meu cronômetro marcar 4 segundos, eu estarei na posição 35 metros. E aí eu posso saber qual é a posição que ele estará, fazer previsões a partir do tempo que meu cronômetro marcar. Tá ok? Qual é a classificação do movimento? Ora, como a posição varia com o tempo segundo uma função polinomial do primeiro grau, esse movimento é uniforme. Se não tivesse uma trajetória retilínea, mas tivesse o módulo da velocidade constante, eu poderia dizer até que é um movimento escalar uniforme, tá? Mas nesse caso ele é só uniforme, só que ele é uniforme progressivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Então isso significa o seguinte, ó. Se minha trajetória é retilínea, vou tentar fazer aqui minha trajetória retilínea, tá? Minha trajetória é S. Ela cresce para lá, sei lá em algum local você tem o 0, aqui você tem posições negativas, e essas posições vão aumentando para lá, significa que meu móvel viaja nesse sentido. Se ele viajasse no sentido oposto, a minha velocidade seria negativa. Tá? Uma velocidade negativa. E aí ele seria retrógrado. Mas nesse caso, minha velocidade é positiva, então é um movimento uniforme progressivo. Movimento uniforme progressivo. Tá? Aqui você tem um automóvel que a 31 pediram também, tá? Aqui você tem um automóvel que passa com velocidade um automóvel passa com velocidade constante de 120 km por hora por um posto da polícia rodoviária. Então você tem lá o posto da polícia rodoviária. O automóvel passa por esse posto, né? E só que nesse local a velocidade permitida é de 80 km por hora e o cara passa 120. Ora, os policiais devem ter entrado no carro, né? E saído em perseguição a ele. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui o carro com uma velocidade acima da permitida aqui, ó. Nossa, que carrinho horroroso esse, hein, gente? Então tá aqui, ó, o carro com velocidade de 120 km por hora. Os policiais veem esse carro passar, né? E aí entra no carro e sai atrás dele. Vou imaginar que aqui é o posto da polícia. Saem atrás dele com uma velocidade de 130 km por hora. Claro, tem que ser uma velocidade maior do que aquela para poder alcançar, tá? E está dizendo que essas velocidades se mantêm constantes, o enunciado. Aqui, ó.
Os policiais entram rapidamente, mantendo velocidade constante de 130. Beleza. Aí ele diz assim, quando eles saem do posto, o carro já está 800 metros à frente deles. 800 metros. Como eu estou trabalhando aqui em quilômetro e não em metro, então eu vou passar isso aqui para quilômetro, que é 0,800 ou 0,8 quilômetros. Tá? Seria o ideal deixar 0,800 para 0,800 para manter o número de algarismos significativos. Mas vamos entender que aqui tem 3 significativos, tá bom? 0,8 quilômetros. Ora, existem diversas formas de resolver esse problema, inclusive usando a velocidade relativa, que é o mais fácil. Por quê? Se você mudar o seu referencial usando a velocidade relativa de aproximação, por exemplo, o pessoal, se eles não percebessem que a polícia está atrás e não acelerassem, alguém lá dentro estaria vendo o carro da polícia chegar com uma velocidade relativa, né, até eles, uma velocidade de apenas 10 km por hora. O que é velocidade relativa? É aquela onde você subtrai, é o módulo da subtração entre as duas velocidades. Então, 130 menos 20, 10. Então, é como se esse carro tivesse parado, esse aqui está parado, e o carro da polícia se aproxima com uma velocidade de 10 km por hora e tem que percorrer 800 metros. Então, essa é uma forma de se fazer. Uma outra forma de se fazer é você saber o seguinte, ambos os carros têm movimento uniforme, né? Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma função horária para o carro da polícia. Posição do carro da polícia em função do tempo é sua posição inicial. Ora, mas que posição inicial é essa aqui? Como eu não sei, eu posso dizer assim, então vou dizer que essa é a posição 0, pronto. Mais a velocidade vezes o tempo, lembrando que nós estamos usando o quilômetro, então estamos usando para o tempo a hora. E a função da posição para o carro vai ser sua posição inicial, a posição inicial é essa. Mas se eu chamei isso aqui de 0, é porque aquela posição é a posição 0,8 quilômetros. Mais a sua velocidade vezes o tempo. E onde eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar lá na frente quando os dois estiverem na mesma posição. Ou seja, quando a posição do carro da polícia foi igual à posição do carro que está na frente. E aí a função do carro da polícia é 130t. Eu não preciso botar o 0, porque 0 mais 130t é 130t. É igual a 0,8 mais 120t, né? E vai ficar assim, 130t menos 120t, que vem para o primeiro membro, é igual a 0,8, né? E que 10t é igual a 0,8, e que o tempo que eu estou procurando é 0,8 dividido por 10. Isso vai me dar 0,08 horas. Será que tem esse tempo lá na resposta? Não tem 0,084 horas. Mas se você multiplicar isso aqui por 60, você vai achar essa resposta em minutos. Então vai ficar assim, 60 vezes 0,08 vai me dar 48 minutos. Então essa é a minha, 4,8 minutos, tá? 4,8 minutos. 0,08 horas correspondem a 4,8 minutos. Aí tem, tá aqui, Então vai levar esse tempo para alcançar o carro fugitivo. Aí ele pergunta o seguinte, em relação à questão anterior, a que distância do posto da polícia rodoviária os policiais alcançam o automóvel? Então, de novo, é fácil responder. Aqui, olha só. A polícia saiu lá do posto dela, que a gente considerou 0, e alcançou o outro carro lá na frente. Então, se eu souber qual é essa nova posição do carro da polícia, eu sei também qual foi a distância que ele percorreu, tá? Então, vou usar a função horária do carro da polícia. Posição do carro da polícia é 130 vezes t. Considerando que eu saí do 0, tá? Só que eu sei que esse tempo é um tempo de 0,08 horas. Então, o carro da polícia estará em que posição? 130 vezes aqui. Deixa eu só fechar aqui. Enquanto isso, eu vou beber um golinho d'água aqui.
Aqui, ó, 130 dividido não, é vezes. Deixa eu limpar aqui. 130 vezes 0,08 é igual a... Tá errado isso. Não quer me obedecer não, meu negócio aqui, calma aí. 130, é melhor fazer na mão do que fazer assim. Vezes 0,08 é igual a 10,4 quilômetros. 10,4 quilômetros, então eu estaria na posição 10,4 quilômetros, que representa também a distância que ele percorreu nessa perseguição, né, o carro da polícia. Então eu vou lá, 10,4, está aqui a minha resposta correta, tá bom? 33. Que conjunto de gráficos melhor representa o mesmo movimento uniforme? Então veja, eu quero um conjunto de gráficos, posição com o tempo, velocidade com o tempo, aceleração com o tempo, que me represente o mesmo movimento, né? Qualquer. Então veja isso aqui. Esse aqui você tem o móvel, o gráfico é uma equação onde você tem uma reta, e isso é uma função polinomial do primeiro grau. Ótimo. Aqui você tem uma velocidade que é positiva, ótimo. Só que você tem a aceleração. Aqui está dizendo que a aceleração não é nula. Então, para você ter um movimento uniforme, você não pode ter aceleração. Então, aqui você tem aceleração, aqui a aceleração é zero, olha. Mas será que isso aqui representa o mesmo movimento uniforme? Sim. Aqui, ó. Aqui você tem um movimento retrógrado, a velocidade é negativa, tá? E realmente aqui, ó, está me dizendo que a velocidade é constante com o tempo e negativa. Então, esse gráfico, esse conjunto de gráficos pode representar o mesmo movimento uniforme. Aqui, ó, esse aqui, a velocidade é negativa porque o móvel viaja contra a orientação das posições, tá? Cuidado que isso aqui não é um movimento, isso aqui é o gráfico que representa posição versus tempo, que é uma reta representada por um polinômio do primeiro grau. Só que a velocidade é positiva, tá? Então não serve. Aqui você tem uma velocidade positiva, mas a velocidade é nula. Na verdade, o meu móvel está parado, então ele não pode sair da posição. Então, a única opção correta é a terceira opção. Ok? A 34, você tem um móvel que varia a velocidade de acordo com esse gráfico. Qual a velocidade escalar média? Essa questão, pessoal, ela lembra que quando você tem um gráfico velocidade com o tempo, essa área debaixo do gráfico, ela representa a distância percorrida, tá? Então, é essa distância percorrida que eu preciso calcular para usar lá na minha definição de velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔT são 10 segundos, tá? E a minha velocidade média, eu preciso calcular essa área. Tá? E como é que eu faço isso? Deixa eu ver se eu posso arrastar essa questão para cá. Deixa eu ver se eu ainda tenho esse gráfico lá nas minhas imagens, para trabalhar em cima dele aqui. Peraí. Figuras de revisão, deixa eu ver se está aqui. Peraí. Não tá. Já sei. Peraí, eu acho que. Peraí. Correção do teste? Será que é essa? Deixa eu ver aqui. Não, também não está aqui. Eu vou fazer então aqui um gráfico rapidamente. Pronto, quer ver? Que é melhor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É 10, 25, 5, 10. 10, 25, 5, 10. Então, é alguma coisa assim. Ó. Você tem o gráfico velocidade versus o tempo, né? Aí você tem aqui 10 metros por segundo, vai até 15 metros por segundo, assim, ó, e depois se mantém constante desse jeito, onde isso aqui são 5 segundos e aqui você tem 10 segundos. Se eu só conferisse isso, 10, 25, exato. Não, 10, 25 aqui. Espera aí.
Pronto. 10, 25. Então vamos lá, olha só. Para você calcular essa área, isso aqui é a área de um trapézio. A área do trapézio é base maior 10, olha, base menor 10, mais a base maior, que é 25, vezes a altura disso. A altura disso corresponde a 5, ó, vezes a altura, que é 5, tudo isso dividido por 2. Então vai me dar 35 vezes 5 dividido por 2. 35 vezes 5 dividido por 2, ó. 35 vezes 5 é igual a isso, dividido por 2 vai me dar 87,5. Então, por enquanto, eu já tenho aqui, ó, 87,5 dessa área aqui, ó. 87,5, não sei nem que unidade nós estamos usando lá, vamos ver. É o metro, tá? 87,5 metros. E aqui você tem um retângulo, base vezes altura, ou seja, isso aqui, cuidado, isso aqui é 5. 5 vezes 25, né, ó, 5 vezes 25, 125 metros. Então, aqui você tem 125 metros. Então, qual é a distância percorrida nesse intervalo de tempo? 87,5 mais 125 metros. Né? Isso tudo dividido por um tempo de 10. Então, é só chegar lá, aqui, ó. Não tem segredo, ó. 87,5 mais 125 é igual, dividido por 10 segundos, vai me dar uma velocidade média de 21, considerando os algarismos significativos, que são apenas 2, 21 metros por segundo. 21 metros por segundo. Então tá aqui, ó, 21 metros por segundo. Tá ok? Caracteriza um movimento uniformemente variado. Ora, o que caracteriza um movimento uniformemente variado é aquele que a aceleração é constante. Então, a letra A de cara. Lembrando que a aceleração é um vetor. Então, nem de direção esse vetor pode mudar. Tá ok? Assinale a afirmativa incorreta. Um móvel que apresenta trajetória curva tem aceleração centrípeta não nula. Então, isso aqui está certo, tá? O movimento uniformemente variado tem aceleração tangencial constante e não nula, e a aceleração centrípeta, cadê? E a aceleração centrípeta nula. Exatamente isso, tá? Então, não posso marcar esse. A aceleração resultante corresponde à soma vetorial da aceleração centrípeta e tangencial, certíssimo. O móvel com aceleração tangencial e centrípeta nulas está em repouso. Não. Por que não? Porque você pode estar com movimento uniforme. O que vem a ser o movimento uniforme? É aquele que a velocidade é constante, então ela não muda nem de valor. Então, se ela não muda de valor, é porque ela não tem aceleração tangencial. E se meu móvel não faz curva, é porque a velocidade não muda de direção. Então também não tem aceleração centrípeta. Mas ele pode estar em movimento. O movimento uniforme é aquele que a aceleração é nula, tanto a tangencial quanto a centrípeta. Tá? Então, já sei que o errado é esse aqui, tá? Então, você pode ter, sim, um móvel em movimento uniforme. Um móvel que apresenta variação do módulo da velocidade tem aceleração tangencial não nula. Certíssimo, tá? Então, quando há variação do módulo da velocidade, é porque você tem aceleração tangencial. A aceleração tangencial é que faz o módulo da velocidade mudar, não a direção. Questão 37. Aqui você tem dois móveis que estão percorrendo a mesma trajetória, tá? Só que o movimento é uniforme, tá bom? Essas trajetórias são retilíneas, cadê? Ele não fala se são... Ah, tá aqui, a mesma trajetória retilínea. Então, eu posso afirmar que esse movimento aqui, cuja posição do móvel A varia segundo uma função polinomial do primeiro grau, é um movimento uniforme, cujo módulo da velocidade é constante igual a 20.
Esse segundo móvel, em que a posição varia com o tempo segundo uma função polinomial do segundo grau, é o movimento uniformemente variado, onde esse primeiro termo é a posição no início, esse termo aqui é a velocidade no inicial, e esse fator aqui é a metade da aceleração. Tá? Então, logo, a aceleração é 4 metros por segundo quadrado. Tá ok? Já que você tem aqui unidade do sistema internacional. Bom, a pergunta é... ele pergunta o quê? Assinale a opção que classifica corretamente cada movimento. Então, o primeiro é uniforme progressivo. O segundo é um movimento uniformemente variado e acelerado. Por que acelerado? Porque você tem velocidade positiva e aceleração positiva. Então, a velocidade vai aumentar cada vez mais. Tá? Então, vamos lá. Vamos procurar movimento uniforme progressivo e movimento uniformemente acelerado e progressivo. Está aqui, ó. Tá ok? Então, é a opção que classifica os dois movimentos. Então, essa questão 38, você tem o seguinte. Você tem dois movimentos diferentes, né? Em relação à questão 37, tá? Onde um é uniforme, o outro é uniformemente variado, ele pergunta assim: em que instante os móveis se encontram? Um anda sobre essa trajetória retilínea com velocidade constante, o outro é uniformemente variado e, na verdade, acelerado. A velocidade vai aumentando cada vez mais. Então, em função disso, provavelmente um deve alcançar o outro em algum local. E onde será isso? Quando a posição de um for igual à posição do outro. Né? Então, deixa eu só limpar isso aqui para vocês. É o seguinte, vamos lá, olha só. Deixa eu baixar isso aqui para cá. Cadê? Vem cá, aqui. Então vai ficar assim, ó. A posição do móvel A é 200 mais 20t. A posição do móvel B é igual a 100 mais 10t, né? Mais 10t mais 2t ao quadrado. Então, onde eles vão se encontrar? Quando a posição de um for igual à posição do outro, SA igual a SB, ou quando 200 mais 20t foi igual a 100 mais 10t mais 2t ao quadrado. Então, é nesse local que eles vão se encontrar, nesse tempo. E aí, como é que eu resolvo isso? Tudo que tiver t vem para o lado, né? Aliás, como eu sei que eu vou obter uma função polinomial do segundo grau, o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo para um lado só e deixar um lado zero. Então vai ficar assim, ó. 200 menos 100 vai me dar 100. Estou jogando aquele 100 para o primeiro membro. Mais 20t menos 10t vai me dar 10t. Opa, 10t. É igual a... Esse menos 2 vem para o outro lado, né? Então vai ficar como... menos 2t ao quadrado. Tudo isso é igual a zero. Na verdade, eu estou preparando a resolução de uma função polinomial do segundo grau, né? Onde as raízes que satisfazem essa igualdade tem que cruzar ali o eixo zero do x, tá? Então, o meu gráfico tem que cruzar o eixo x. Lembram? Você tem um gráfico, né, YX, no nosso caso é ST. As raízes são aqueles pontos onde o meu gráfico cruza com o eixo x. É isso que a gente está procurando agora. As raízes da minha equação. Então, para isso, eu tenho que achar o discriminante delta. Delta é igual a b ao quadrado. Nesse caso, Aliás, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui para facilitar a nossa vida. Quando você tem uma função dessa pronta a ser resolvida, igualada a zero, se você dividir todos os termos por um mesmo número, isso não vai modificar o meu resultado. Eu vou achar as mesmas raízes, tá? Então, se você dividir todos os termos por 2, vai ficar assim, ó. 50 mais 5t é igual a... Perdão.
menos t ao quadrado é igual a zero. Então, resolvendo isso, eu vou achar as mesmas raízes, tá bom? Então vamos resolver isso daqui, vai ficar mais fácil um cadinho só, mas quem quiser resolver do outro jeito vai achar o mesmo resultado. Então vai ficar assim, o discriminante delta é b ao quadrado, que é 25, porque é 5 vezes 5, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 50. Isso vai me dar que meu delta é 25 mais 200, que é igual a 225. Só que eu não estou procurando o delta, o que me interessa é o raiz de delta. E raiz de delta é igual a mais ou menos 15. É só você botar lá na calculadora, tá? 15 vezes 15 vai dar 225. Aí agora eu vou achar as minhas raízes. Eu vou apagar isso aqui para poder começar lá em cima de novo, tá? Então, guardem aí, raiz de delta é mais ou menos 15, tá? Raiz de delta mais ou menos 15. Então tá aqui, ó, mais ou menos 15. Então vai ficar assim, que o tempo 1 e o tempo 2 é igual a menos b. Quem é o b? O b era o 5, tá? Então vai ficar menos 5 mais ou menos raiz de delta, que é o 15, dividido por 2 vezes a, mais o a é menos 1, então vai ficar menos 2, tá? Então eu vou achar para o primeiro tempo o seguinte, ó, para o primeiro tempo eu vou achar menos 5 menos 15, menos 20 dividido por menos 2, e isso vai me dar 10 segundos, então o meu cronômetro, na posição 10 segundos, haveria o encontro, e o outro encontro é no tempo 2. O tempo 2 vai ser menos 5 mais 15, vai me dar mais 10. Mais 10 dividido por menos 2 vai me dar um tempo negativo. Isso aqui me diz que é um tempo antes de eu começar a observar o movimento. E aí, antes de começar a observar o movimento, eu não posso afirmar nada. Então, esse tempo não me serve. Só me serve o primeiro. Então, já sei que eles vão se encontrar no tempo t igual a 10 segundos. Aí eu vou lá, letra B, está aqui 10 segundos, ok? E a outra pergunta é, ainda em relação a essa questão 37, em que posição eles vão se encontrar? E para você responder isso, você precisa daquele tempo, 10 segundos, que a gente acabou de calcular. Então, o que você faz? Você volta ou nessa equação ou nessa, tanto faz. Eu não sou bobo, eu vou voltar nessa daqui, tá? E vou descobrir que posição é essa que o móvel A vai estar e que o móvel B também vai estar quando esse tempo aqui for 10. Então, vai ficar assim, ó, o móvel A vai estar na posição 200 mais 20 vezes 10, ou seja, 200 mais 200. Então, eu vou estar na posição 400 metros. Se você substituir esse tempo na outra equação, acharia o mesmo valor, tá? Daria mais um trabalhinho, mas acharia o mesmo valor, tá? Porque nesse momento eles estão na mesma posição. Então, você vai marcar lá 400 metros aqui, ó, ok? E, por último, que conjunto de gráficos melhor representam o mesmo movimento uniformemente variado? Ora, para isso eu preciso de uma posição variando com o tempo segundo uma parábola, uma velocidade que muda e uma aceleração que não é nula, tá? Então, vamos lá, olha só. Esse gráfico é coerente. Por quê? Isso aqui está me dizendo que minha aceleração é negativa. O gráfico, a posição varia com o tempo segundo uma parábola. A concavidade é voltada para baixo, tá? E aqui, olha o que está dizendo. Olha que interessante isso. Nesse mesmo tempo aqui, que é mais ou menos a metade da parábola, está dizendo o seguinte, olha, que o meu movimento é progressivo, e realmente ele é, porque ele viaja a favor da trajetória. Depois ele é retrógrado, a velocidade fica negativa, ou seja, ele viaja contra a orientação da trajetória e a aceleração é negativa. Então, essa opção 1, de cara eu já posso dizer que é ela, tá? As outras são todas incoerentes. Aqui, ó. Aceleração negativa, concavidade voltada para cima, incoerente, tá? Aqui a aceleração é nula, e para eu ter movimento uniformemente variado, a aceleração não pode ser nula. Aqui, o meu gráfico, a posição nem varia segundo uma parábola, ou um pedaço de parábola, então também não pode ser essa. Aqui poderia até ser, mas olha o que vai acontecer. Concavidade voltada para baixo e aceleração positiva, então também não pode ser. Então a opção correta, o conjunto de gráficos, é a primeira opção, ok?
E é isso, pessoal. Nosso teste basicamente foi esse. Eu espero ter ajudado um pouquinho com essa videoaula. E amanhã, perdão, na quinta-feira eu já coloco, a gente vai avançar em cima de novos tópicos aí dentro do nosso programa, tá bom? Depois eu vou divulgar os resultados, como é que vocês se saíram nesses testes, tá? Em relação à nota. Lembrando que esse teste vale 4 pontos, tá bom? O segundo teste vai valer também 4, no total de 8, mais 2 pontos de participação, beleza? Então, até o próximo encontro.